como eu disse na abertura do programa, recebo aqui no estúdio da Super ITV, em especial, claro, no programa Esporte Debate, Plácido Andrade, ele que é preparador físico do Esporte Clube Democrata e com várias passagens por vários clubes ao redor do nosso país. Plácido, obrigado pela presença, por ter aceitado o convite. E logo de cara, como é que foi a sua entrada nesse mercado da educação física e principalmente na preparação física de clubes? Bom, primeiro, boa tarde, né? Tamo junto. Agradecer aí o convite para poder falar um pouquinho sobre a minha área, sobre os trabalhos que são desenvolvidos ali no Esporte Clube Democrata. Bom, eu, como a maioria, né, dos brasileiros, eu sou um apaixonado por futebol. Tentou ser jogador de futebol. Para variar, né? Há o ditado que diz que todo preparador físico é um atleta de futebol frustrado, né? Talvez seja o meu caso. Ingressei na Faculdade de Educação Física e desde o início já tinha essa vertente para o lado esportivo, né? E do lado do meu estado, sou do Espírito Santo, né? Do município de Vitória. E fui buscar oportunidades, né? A princípio de estágio, consegui boas oportunidades, profissionais que me deram abertura para experienciar a questão da preparação física no futebol. E hoje estamos aí já seguindo carreira, né? Um tempinho já na estrada, ainda curta, mas já deu para ter bastante experiência aí rodando alguns estados. E o que me chamou a atenção é porque você, neste atual momento, trabalha com meninos, né? Jogadores das categorias de base do Democrata. E nós sabemos que, pelo menos imagino eu, que sou leigo no assunto, e claro, você que tem muito mais propriedade para poder falar sobre esse nicho, que a preparação talvez seja totalmente diferente para atletas já profissionais e que buscam um rendimento elevado para poder, claro, ter sucesso nos jogos, nos treinos, enfim. Isso. As categorias de base, elas têm algumas peculiaridades, né? A categoria sub-20 ainda, os trabalhos hoje já são bem aproximados ao que é pedido na categoria profissional, visto a grande utilização hoje de garotos da base nas equipes, né, dos times profissionais. Então a gente tenta aparelhar muito os tipos de trabalhos, mas quando essas categorias vão descendo de idade, a gente começa efetivamente a fazer alguns trabalhos mais específicos para cada categoria. Dependendo da relação de idade biológica mesmo dos atletas, tem alguns períodos onde os atletas são mais suscetíveis a desenvolvimento de algumas capacidades físicas em detrimento de outras. Então, hoje a gente já tem isso muito bem destrinchado na literatura e as diretrizes das divisões de base visam isso, né? Separar bem essas questões das idades para que a gente consiga intervir com um trabalho mais apropriado de acordo com cada categoria. Muito interessante, né? Principalmente se tratando de um tempo e de uma situação muito relevante nos dias de hoje, voltado para o esporte, que é a questão do alto rendimento e necessariamente para se ter um alto rendimento, não só no futebol, mas também em todos os outros esportes, é necessário ter uma boa preparação física através, claro, do preparador físico, que é um profissional de educação física, como é o seu caso no Democrata e também como já foi em outras situações no passado. E sobre tudo isso que vem sendo falado, especialmente sobre o Flamengo nessa temporada de 2019, né? Poupar jogador ou não poupar, priorizar uma competição. Na verdade, é necessário priorizar uma competição em detrimento da outra, porque os jogadores ficam cansados. Como é que você, um profissional da área, eu falo minhas besteiras aqui, mas você, que é um profissional da área, como é que você vê isso e o que de fato tem de verdade, tem de mito, tem de mentira? Gustavo, a organização em si da preparação física, ela depende muito do calendário. Hoje no Brasil a gente tem um calendário muito extenso, né, com jogos muito próximos, né? Competições emboladas com competições. Isso traz um desafio para a preparação física, para que a gente consiga ajustar isso de forma onde a gente consiga elevar o patamar do atleta em relação à capacidade física ao máximo que ele pode e expor ele ao mínimo possível a questões de lesão, né? O que a gente tem visto aí hoje, principalmente, acredito que é a maior referência hoje nessa situação é o Flamengo, né? Simplesmente, talvez uma mudança cultural, né? Hoje, quando a gente pega as equipes de maior investimento a nível de Brasil, elas têm um investimento real altíssimo, e tanto em nível de staff, de profissionais ali para gerir as categorias profissionais, quanto em relação à tecnologia. Hoje, clubes como o Flamengo têm tecnologia suficiente para recuperar esse atleta de forma muito acelerada. Então, efetivamente, o cara acaba um jogo, geralmente o Flamengo agora tem tido a estratégia de fretar voos e imediatamente trazer essa equipe
de volta para acelerar essa recuperação. A gente sabe que as primeiras 24 horas são muito importantes de recuperação. Isso vai definir muito como você vai intervir, iniciar a semana de treinamento. Então, como os clubes têm dinheiro para fazer, a gente calhou entre uma administração que vem sendo feita no Flamengo, visando um perfil um pouco mais elaborado em relação à gestão, e eles acertarem trazendo um profissional que também é rigoroso com essa parte, né, levando a diferença organizacional que tem na Europa, e simplesmente começou a botar um modelo que pessoas já tentaram fazer, porém não conseguiram pela resistência. Como eu te falei, eu acredito que essa situação ela é muito cultural, Claro. né, ela vem sendo trazida há muito tempo, de que o jogador tem que descansar, o jogador não pode jogar partidas seguidas. Logicamente que a gente tem que ter o cuidado de identificar se o atleta efetivamente está desgastado ou não. A questão que o Flamengo tem feito agora é o quê? Efetivamente colocar as ferramentas em prática. Identificar aqueles que estão cansados, efetivamente, está cansado, está com risco de lesão, você vai recuperar. Agora, se recuperou, está bem, não tem motivo de você poupar esse jogador sem necessidade. Até pelo fato que você, perdão ter te interrompido, nós temos imagens até do último jogo que chamou muita atenção de todos, né? Que foi aquela brilhante atuação da equipe do Flamengo para cima do Grêmio na semana retrasada, né? Há 2 semanas contra o Grêmio, né? Na semifinal da Copa Libertadores. Tem esse quesito cultura, né? Tem um treinador, o chefe do futebol, podemos colocar assim, dentro das 4 linhas, é um cara da Europa, onde tem uma mentalidade totalmente diferente, até mesmo de competições. Aqui no Brasil nós estávamos acostumados a ver equipes disputando o Campeonato Brasileiro com uma certa prioridade e uma prioridade lá no topo, muito acima para as Copas, né? Copa Libertadores e até mesmo a Copa do Brasil, se a gente for olhar em nível de escala, está abaixo do Campeonato Brasileiro, né? O brasileiro é o torneio mais importante do nosso país, não só aqui no Brasil, mas em todos os países do mundo. O campeonato nacional deve ser priorizado porque é o torneio mais importante. E do quanto essa questão da cultura interfere no trabalho do Jorge Jesus à frente do Flamengo. Nós estamos pegando o Flamengo porque, como você mesmo disse, é a grande referência neste ano de 2019. O quanto é a cultura e o quanto é o processo de construção de um departamento médico adequado, e com eficiência e voltado para o melhor resultado possível para o Flamengo. Hoje que a gente viu na chegada, né, de toda a comissão técnica do Jorge Jesus foi o quê? Foi primeiro as pessoas tentarem pontuar o que era diferente, né, efetivamente. E a primeira coisa que ficou muito nítida era o quê? O rigor. Claro. Então era muito rigoroso, começou a exigir algumas coisas, algumas pontualidades a mais dos atletas. Isso gerou a princípio um estresse, pelo menos a mídia relatou isso com um pouco de ênfase, né? Porém, quando começa a surtir o resultado, as pessoas ficam mais abertas a aceitar o processo, né? Hoje, até no menor nível, nas divisões inferiores, equipes que jogam de semana em semana, tem um jogo a cada semana, geralmente aos finais de semana, você pega essa cultura de preservar o jogador, de poupar, você pega um jogo mais fácil, você vai poupar. Isso pensando em dar ritmo de jogo para um elenco, é viável, porque a gente precisa, né, não dá para jogar só com os 11 que entram em campo, a gente precisa dos jogadores que estão embaixo para que dê o suporte quando necessário. Agora, com a justificativa do jogador estar cansado, de ter um desgaste excessivo, eu acredito ainda que é muito cultural. Por isso, por exemplo, a gente pega um time como o Grêmio, certamente é um time que tem investimento, também tem uma tecnologia fantástica, tem uma estrutura fantástica de trabalho, com certeza tem profissionais lá que conseguiriam recuperar esses atletas a tempo. Porém, nós trabalhamos, como eu te falei, a questão cultural, de o jogador que se destaca num jogo, o jogador que vem se destacando e tendo mais minutagens de jogo, resolvendo jogos, ele automaticamente também achar que precisa ser privilegiado. A gente teve essa entrevista recente do Neymar, onde a gente viu isso muito claro. Beleza, é um cara que resolve algumas partidas, é o craque hoje que a gente tem a nível nacional, mas você viu na palavra dele que ele entende que ele precisa ser beneficiado por isso. Onde que, na visão adequada, pelo que a gente vê no Flamengo, por exemplo, o Jorge Jesus, ele trata o atleta como funcionário do clube. E como funcionário, ele está recebendo o que é o justo para o trabalho que ele faz, para o que ele rende, e ele tem que devolver. E ele devolve o quê? O trabalho. Então, enquanto ele estiver apto, ele precisa trabalhar. Agora, a gente esbarra nessa questão, né, da galera, às vezes, de um modelo de trabalho um pouco mais arcaico, mais antigo, onde é comum
você fazer jogos e aí a cada tempo você pegar alguns atletas ali que vem se destacando e falar, deixa eu recuperar um pouco, mas se no final das contas, se você intervir mesmo com as tecnologias que você consegue identificar esse cansaço, nem sempre esse cansaço vai se refletir efetivamente. Com certeza. Pode colocar a imagem fazendo um favor, Salmo, desse jogo que nós estamos falando, né, que mostrou muito a questão do alto rendimento mostrado pela equipe do Flamengo contra o Grêmio. Um detalhe interessante, né, que você citou, o Grêmio é uma equipe que tem um forte investimento, principalmente para essa questão médica, né, para a questão da preparação física, e algo curioso, né, que após a partida contra o próprio Flamengo, integrantes da comissão médica, podemos colocar assim, do Grêmio, continuaram no Rio de Janeiro para poder ver como é que é o trabalho, como é que é a questão da tecnologia avançada, até mesmo de investimento que foi feita pela equipe do Flamengo, algo muito interessante, né, porque são duas equipes que rivalizam, né, na questão dentro de campo, né, duas das principais equipes do futebol brasileiro neste momento, e uma aprendendo com a outra, né, não tendo aquele preconceito, não vou lá porque é meu adversário, e o Flamengo, por sua vez, também não tratou de rivalizar essa questão, porque sabe que uma boa preparação física no aspecto mais elevado possível é bom para todo mundo, né, é bom para o futebol brasileiro, é bom, enfim, para todas as partes, e claro, potencializa o trabalho do preparador físico, de toda a comissão médica e principalmente técnica da equipe. Sobre essa questão dos métodos de treinamentos arcaicos, e hoje nós vivemos, especialmente no futebol, essa questão, né, de coisa velha e coisa atual, do estudo científico, algo mais detalhado, para as coisas antigas. E isso a gente acaba vendo na pessoa do preparador físico, né, até mesmo de treinadores. Como é que está isso no futebol e com o seu conhecimento? Como é que você vê essa questão? Então, essa briga ela é real, né, efetivamente, em todos os esportes, na verdade. Essa briga daqueles que são da prática do esporte, o que é ex-atleta ou que participou de alguma forma ali num determinado esporte, no nosso caso aqui o futebol, e da galera da ciência, né, dos acadêmicos que tentam trazer as inovações para dentro do esporte. Para mim, o caminho adequado certamente é o meio termo. Claro, né? Nós não podemos excluir o que a ciência tem trazido para a gente em relação a tecnologias e a novos métodos. A gente também não pode excluir a vivência prática das pessoas que efetivamente conviveram dentro do esporte. Né? Essa briga, geralmente, eu acho ela muito maléfica, porque o tempo todo fica um tentando provar que o outro não funciona ou que o outro é melhor. Né? A gente teve uma discussão uma vez num programa de TV, que se não me engano foi o Emerson, que pontuou isso, que o problema eram os acadêmicos nas escolinhas, o problema da baixa qualidade hoje dos jogadores de futebol era que a galera da faculdade estava intervindo nas escolinhas e o cara não tinha a vivência do futebol e não conseguia transferir esse conhecimento para o atleta, né? E a gente vê também constantemente o pessoal da linha acadêmica desvalorizando um pouco a área prática, porque fala que são pessoas que não querem estudar, que não têm preocupação em aplicar novos métodos, etc. Então essa briga eu não vejo de forma benéfica. Eu particularmente tento sempre encaixar o meio termo, até o próprio trabalho do Democrata, né? Nós temos hoje uma parceria aí com alguns departamentos da UFJF, o Laboratório de Biomecânica da UFJF de responsabilidade do professor Alexandre Barbosa, do grupo GPCAF, que é um grupo de estudos em futebol do Departamento de Educação Física da UFJF, e a gente tenta trazer esse conhecimento teórico para a nossa prática, e aí desenvolver efetivamente, pegar o que a ciência nos diz, o que pode ser aplicado dessa ciência, que nem tudo é aplicável, então a gente tem que ter esse bom senso e transferir o que é o mais adequado. Acredito que quando nós tivermos o entendimento que o meio termo é o que vale, e acabar com essa briga, então pegar aquele técnico que já foi jogador de futebol, que que vai ter a vontade ali de desenvolver o comando técnico no esporte, seja a base ou profissional, e pegar o pessoal da linha acadêmica e conseguir juntar esses conhecimentos da prática e da parte acadêmica, acredito que aí sim, a nível nacional, esse esporte ele vai crescer muito. A gente já pega alguns técnicos, né, alguns formados em educação física, ou então aqueles um pouco mais estudiosos, fazendo os cursos, por exemplo, da CBF,
as licenças. Na Europa já é mais comum, então você pega técnicos que entendem muito bem, por exemplo, de caráter de questões fisiológicas, biomecânicas, de rendimento, porque tem que ser feito, o trabalho tem que ser muito integrado entre a comissão técnica e a parte da preparação física, né? Então, esse bom entendimento entre técnico, preparador físico, aliando a prática de um e a linha acadêmica do outro, certamente é o que deve ser o adequado para trazer benefício aí geral para o esporte. Com certeza, né? Muito interessante esse papo, né? Seguimos em busca do conhecimento, né? Principalmente nessa área que tem sido tão exaltada e tão falada, que é a questão da preparação física dos atletas, não só no futebol, mas no esporte em geral. Mas a gente sempre leva mais para o futebol, porque é o esporte mãe, é o esporte mais falado, mais comentado, mais disputado, aqui mais praticado no nosso país, não só no Brasil, mas também no mundo. Sobre essa questão, Plácido, que a gente sempre, no futebol, a gente, e principalmente para nós que fazemos análise, né, a gente sempre tem que dividir em várias partes, em algumas partes, melhor dizendo. Parte tática, parte técnica, parte psicológica e parte física. Qual que é a ordem de grau de importância e aonde entra a questão da preparação física nisso? Hoje é difícil elencar ordem de importância. Certamente, em algum momento, principalmente um pouco mais anterior, a preparação física ela tomou um boom muito grande, então se falava muito de questão física, né? Se falava o quanto do condicionamento técnico tinha sido perdido em detrimento da parte física, né? Mas a questão aí é a interdisciplinaridade, né? É você conseguir encaixar muito bem cada relação dessa entre as áreas e tentar achar o meio termo, né? Não dá para eu hoje priorizar a parte física em detrimento da parte psicológica, da parte técnica e da parte tática. Não dá também para eu só dar importância à parte tática e deixar a parte técnica, parte física e parte psicológica a quem, né? Hoje na preparação física a gente pega muitos modelos de trabalho onde você já consegue enxergar parte dos trabalhos táticos e técnicos que o técnico faz dentro da parte física. Por exemplo, a minha linha de trabalho é essa. Eu sempre tento entender o máximo possível o que o modelo do jogo que o técnico quer implementar e dentro da minha parte física eu já consigo implementar alguns exercícios onde a gente já começa a introduzir conceitos, né? Então você ganha tempo. Hoje o calendário, como a gente falou anteriormente, o calendário brasileiro ele é muito cheio, extenso, né? Muito extenso, então ele é muito denso. Então a gente não tem mais o tempo para fazer a preparação física, que demora um tempo, para depois da preparação física geral entrar na preparação física um pouco mais específica, para depois entrar na parte técnica. Isso tudo tem que ser feito em conjunto. Então desde o início a gente já começa a intervir com a parte tática, parte técnica, parte física em conjunto, porque a gente consegue maximizar o processo, visto que hoje nas maiores competições a gente vai ter 20, 30, 40 dias no máximo de preparação. Então a gente não consegue refinar isso ao ponto de eu ter um bloquinho aqui da preparação física, um bloquinho da parte tática. A gente tem que fazer tudo em conjunto. Hoje a preparação física evoluiu a esse ponto. Você vê muito trabalhos de preparadores físicos com mini-jogo, jogo reduzido, né, com comandos técnicos específicos de finalização, troca de passe, movimentação. Isso tem engrandecido o esporte. A gente tem conseguido preparar melhor as equipes num curto espaço de tempo. Com certeza, né? Muito interessante você ressaltar essa questão do link, né? Que tem a parte física, a parte psicológica, que são dois fatores que andam muito juntos, né? O psicológico juntamente com a parte física e, claro, parte tática e técnica. Ressalta pra gente, né, como é que você tem visto essa importância que os clubes do interior estão dando nessa questão de investimento na parte física, né, na preparação física, tendo em vista que, como nós já dissemos aqui no nosso bate-papo, é tão importante hoje em dia, né, você ter atletas bem preparados para poder chegarem no campo com toda a disposição possível para poder ter o mais alto rendimento. Especialmente o Democrata, especifica para a gente, para quem não conhece, só vai no jogo para poder ver os caras correndo, mas não sabe todo o processo que é feito antes das partidas. Os clubes do interior em si, às vezes das divisões menores, o trabalho ele é muito sacrificante, né? A dificuldade é muito grande, o investimento em si nos clubes é pouco, é difícil achar apoiadores, né? Porém, os clubes têm se atentado a trazer uma organização para dentro dos clubes, não deixar os trabalhos de qualquer maneira, né? Isso tem sido valioso. Então, hoje a gente começa a ver alguns clubes do interior se destacando, né, em competições
pontuais. Hoje no Democrata, por exemplo, vou falar da minha categoria, que é da categoria 23, né? A gente tem tentado desenvolver um trabalho bem organizado. Hoje a gente está com algumas dificuldades ainda porque o trabalho está se iniciando. Nós temos apenas 4 semanas de trabalho ali. Temos pessoas muito boas tentando desenvolver o trabalho externo, né, da organização. Temos aí o Rafael, temos o Bruno, o Poruca, o Fabinho, que são aqueles que estão por fora do campo para dar estrutura para que a gente consiga desenvolver, né, um bom trabalho. Dentro ali da parte física dos garotos, hoje a gente já consegue o apoio, por exemplo, de uma academia, que é a Academia Corpo e Mente, a qual eu também trabalho, né? Então a gente já tem esse suporte para fazer os trabalhos de força dentro da academia. Como eu falei anteriormente, a gente tem uma parceria com a Faculdade Federal aqui de Governador Valadares, que é o FJF, de alguns departamentos, onde eles estão dando suporte tecnológico e de staff para a gente. Então a gente já tem alguns acadêmicos da educação física trabalhando com a gente ali nas categorias de base. A gente tem o suporte de avaliações físicas do Laboratório de Biomecânica, como disse. Então, a gente tem buscado parceiros. E é o caminho dos clubes de menor expressão, né? A gente procura parceiros pontuais. Geralmente, as faculdades federais e estaduais, elas são muito abertas porque eles precisam da experiência de campo. Coleta de dados, né, e etc. da prática. Nós podemos fornecer. Em contrapartida, nós precisamos do apoio também tecnológico, né? Então, hoje no Democrata, acredito que o trabalho das divisões de base tem um lastro muito grande para crescer. A gente começou a fazer um trabalho bem organizado, em relação, prioritariamente agora em relação à parte física, né? Mas tem tudo para alavancar, porque as pessoas que estão por fora têm tentado fazer o melhor para levar o Democrata aonde merece estar, né? A gente sabe que entre os clubes do interior do Brasil, o Democrata é muito conhecido, tem a sua história, e nada mais justo que ter uma base forte e ter um clube também para as divisões profissionais aí, disputando as cabeças aí, tanto de Minas quanto a nível brasileiro. Muito obrigado, Plácido, por esse bate-papo com alta dose de conhecimento, né? Sempre muito interessante a gente trazer aqui e ressaltar os profissionais da nossa região e que elevam os atletas da nossa cidade, também da nossa região. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e, se precisar, você está aqui novamente. Bom, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, tá? Sempre que precisar também está à disposição. Obrigadão, Plácido. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, um excelente final de semana para todo mundo e, claro, eu volto na próxima segunda-feira. Um grande abraço e até lá! Está começando mais um dia